Deus abençoe, irmãos. Vamos à leitura, Mateus capítulo 16, vamos ler o verso 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Senhor Deus, nós pedimos neste momento que nos ajude, porque nós queremos também ver estas coisas. E o Senhor está pronto a mostrá-las à sua igreja eleita, ao seu povo santo, porque o Espírito Santo está em cada um. Fale conosco, perdoe-nos e faça de nós uma bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. A pré-estreia da sua vinda. Quando foi para apresentar o filme Os 10 Mandamentos, houve algumas pessoas que viram aquela apresentação antes do público. Teria que passar por algumas pessoas para ver se havia alguma falha. Está escrito aqui no parágrafo 135, Apocalipse capítulo 4, primeira parte. Eu acho essa mensagem rica. E as demais, porque essa aqui é a primeira parte, e a segunda? Essa primeira nós estamos estudando e tem coisas tremendas. E como eu disse hoje, eu quero repetir, se nós tomamos as mensagens que o profeta pregou até o ano de 62, e colocamos o tempero, o sal necessário que foi dado em 1963, na abertura dos 7 selos, as mensagens mais antigas do irmão Brana têm sabor tremendo. Mas sem colocar os 7 selos naquelas mensagens anteriores a 63, as mensagens são apenas mensagens que tocam superficialmente no povo. Precisa do tempero. Tudo que você for fazer, ouvir, pregar, se não tiver 7 selos para colocar na pregação, ela estará sem sabor daqui para frente. Qualquer um. Mas tem que ter o tempero que o anjo de Apocalipse 10:7 trouxe para nós. Ninguém mais pode temperar. Eu estou só sentindo o sabor, provando. E quando eu tomei esse parágrafo, me veio logo
a pré-estreia da sua segunda vinda. Quero passar também pela pré-estreia do reino, até chegar à pré-estreia da sua segunda vinda. E quem participou dessas estreias? Porque quando foi a pré-estreia dos 10 mandamentos, irmão Branham diz, 135, capítulo 4, Apocalipse, capítulo 4, primeira parte. Algum tempo atrás, um grupo de ministros, Oral Roberts, era um deles, Cecil B. DeMille, quando ele escreveu esses 10 mandamentos, ele telefonou para o irmão Shakarian, irmão Roberts. Muitos pregadores através do país, qualquer pregador poderia vir, e os convidou para ir até o estúdio diante da foto que foi tirada, e os deixou ver a pré-estreia daquilo antes que fosse exibido. Você sabe, para mim, Cecil B. DeMille deve o sucesso dos Oscar, de seu filme, a essa pré-estreia, que ele escolheu pastores, porque ele estava tratando de um filme bíblico. Ele não escolheu cientistas, ele não escolheu professores, ele não escolheu advogados, ele escolheu pastores, para poder ver a pré-estreia dos 10 mandamentos. E até hoje, esse filme é tremendo. Irmão Branham falou bem dele. Mas tem tudo isso que eu não sabia, está aí. Cecil, ele então procurou pastores, homens de fé, para ver a pré-estreia antes do público. Estes homens teriam que ver primeiro. Aleluia, eu gosto disso. Você não gosta? Daqui a pouco você vai ver como isso é bom. Meu Deus do céu. Então, ele diz aqui, quando eles estavam cobrando $25 pelo ingresso, mas ele disse, veja a pré-estreia disto, para que eles pudessem dar sua opinião, se houvesse alguma crítica a respeito daquilo, ou que poderia ser dito, e assim por diante. Eles o viram antes do público ver. Vamos tomar apenas isso. Homens que viram o filme antes do público ver. Tem homens na Bíblia que foram escolhidos para ver a pré-estreia do reino antes do público manifestar, antes do público nascer. Olha para você ver como isso é profundo. Deus escolheu homens para ver a pré-estreia da sua vinda antes do povo que irá subir na sua vinda nascer. Ele escolheu homens de 2000 anos atrás para dar uma olhada na pré-estreia de sua segunda vinda. Ele escolheu homens para ver a pré-estreia do reino. Isso daqui nós temos que colocar junto com o quinto selo. Eu não trouxe o parágrafo, me veio aqui de última hora, mas no quinto selo, irmão Branham foi advertido por Deus para mostrar sobre Mateus capítulo 17 e esclarecer para o povo que eram dois profetas, Moisés e Elias, e não somente um. Dois profetas. Então vamos ver esse acontecimento antes um pouquinho.
Em Mateus 16, 28, nós lemos: em verdade vos digo que alguns há dos que estão, aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Tinha gente, discípulos perto de Cristo, que não provaria a morte antes de ver a pré-estreia do reino. E Deus tinha homens próprios para isso. Porque sempre Deus tem. O que aconteceu 6 dias depois de Mateus 17, 28. E o versículo 28 termina o capítulo 16 de São Mateus. Começa o capítulo 17, verso 1. Presta atenção. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Eu quero que vocês vejam, Pedro, Tiago e João, eu quero que vocês vejam a pré-estreia do reino. Eu disse há pouco que alguns que estão aqui que não verão a morte antes de ver o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, ele toma Pedro, Tiago e João e diz: vamos cumprir o que eu disse ali atrás. 6 dias depois, vem cá Pedro, Tiago e João. Vamos subir ao monte. Em particular, vocês são escolhidos para ver esse filme antes dele ser apresentado ao público no milênio. Amém? Isso me faz sentir bem. Vocês foram escolhidos. Será que nós fomos escolhidos para ver alguma coisa? Esses homens foram escolhidos. Pedro, Tiago e João, dentro do ministério, dentro do apostolado, dentro de 12, Deus pegou 3. Diz: eu quero que vocês 3 vejam a pré-estreia do reino. Aleluia. E ele subiu no monte e, na presença de Pedro, Tiago e João, ele transfigurou-se. E apareceu Moisés e Elias. Você sabe que Moisés e Elias, eu sempre gosto de relatar para vocês, irmão Branham, quando pregou essa mensagem, Apocalipse capítulo 4, ele não sabia nada ainda dos 7 selos. Vocês creem assim? E eu esqueci de trazer o parágrafo outra vez. Primeiro selo. Ele fala: se o Espírito Santo não estivesse entrado no púlpito nessa manhã, no quartinho nessa manhã, eu teria ensinado para vocês, quer dizer, coisas de muito tempo atrás. Mas o Espírito Santo entrou no púlpito, ou entrou naquele quartinho e mudou a coisa por completo. Eu quero que você entenda isso. Irmão Branham faz uma aplicação aqui nesta mensagem, e nós vamos ler a aplicação que ele faz na mensagem Apocalipse capítulo 4, primeira parte. Presta atenção. Vamos lá um pouquinho, porque isso daqui faz muito bem. Agora recorde. Ele falou alguns, aquilo era mais do que um, não era? Alguns seriam muitos, mais do que um. Mas agora vejam, todos os seus discípulos estavam ali de pé. E ele estava perguntando a cada um deles: o que você acha a respeito disso? E o que você acha a respeito daquilo? Mas ele disse: alguns de vocês que estão aqui, alguns que estão aqui, não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Que privilégio! Que privilégio desses 3 homens. Vocês têm uns aqui que não vão provar a morte. Não vão provar a morte. Aí você pensa no arrebatamento. Tem um tipo de gente que é tipificado em Enoque, que não verá a morte.
não verão a morte. Esse tipo de gente tipificado em Enoque, os tipificados em Moisés verão a morte, mas os tipificados em Enoque não verão a morte. Eles estarão andando com o Senhor como Enoque estava e serão tomados para o Senhor como Enoque foi tomado. Foi trasladado, ele saiu de casa e não retornou mais. Que privilégio. Mas tem uma pré-estreia disto. Existe a pré-estreia do rapto. Quando eu leio Apocalipse 10, verso 2, aquilo é a pré-estreia do rapto. O Senhor vindo numa nuvem. É a pré-estreia do rapto. E aqueles irmãos que viveram no tempo do irmão Branham, saber daquele estrondo que deu lá naquele monte pôr do sol, saber do poder de Deus que se manifestou, e a pré-estreia, Deus pegou um homem, diz, você vai ver isso. Eu vou mostrar isso para você primeiro, porque eu já mostrei para João, mas agora eu vou mostrar para você. Irmãos, eu já estou lá na frente, eu não aguento. Que coisa tremenda. Aleluia. Que afirmação! Pense, há 2000 anos atrás aquilo foi declarado. Bem, foi. É a palavra de Deus infalível. Cada palavra que ele disse acontecerá. Agora, se vocês desejam abrir no capítulo 16, 17 de Mateus, aqui está o próximo. Alguns dias depois daquilo, ele tomou Pedro, Tiago e João, subiram a montanha à parte para testemunhar. Pedro, Tiago e João. E eles viram o reino de Deus vir em poder, e eles viram o ensaio da vinda do reino de Deus. O ensaio. Você sabe o que é o ensaio? Não é a apresentação. É o ensaio ainda, é a pré-estreia daquilo ali para algumas pessoas. Oh, como é maravilhoso nós sabermos disso, de podermos participar desta pré-estreia de sua segunda vinda. Amém? Oh, lhes foi mostrado e assistiram o ensaio da vinda do reino de Deus. A introdução do milênio. Eles assistiram o ensaio, Pedro, Tiago e João. Eles viram a introdução do milênio. Eles viram Moisés e Elias pregando aos judeus. E eles viram já a introdução do milênio. Era para cumprir o que o próprio Senhor tinha dito em Mateus 16, verso 28. E na verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Muitos podiam pensar que aquilo ia acontecer naquele dia. Mas não. É o primeiro selo 18, né? Primeiro selo 18, que fala aquele parágrafo que o irmão Branham disse, se o Espírito Santo não tivesse entrado no quartinho esta manhã. Você tem aí o parágrafo completo, traz ele para mim, por favor. Isso faz bem para nós. Para nós podermos aplicar, colocar o tempero aqui, porque essa mensagem é de 60. Mas se você coloca ela junto com os 7 selos, ela tem um sabor tremendo. Cada mensagem. Diz, mas ela não tem sabor aqui? Tem. Só que esse sabor que ela tem aqui, ela não te prepara para rapto. Não te prepara para rapto. Ela tem sabor. Mas ela não te prepara para o rapto. Você tem marcado aqui, meu irmão? É isso tudo aqui? Este... Hein? Meu Deus do céu. Vem cá. Onde você viu aqui? Tinha que ter marcado direitinho aqui, ó. Senão você é amigo da onça. Como que às 12 do dia, o Espírito Santo entrou no quarto e a coisa inteira se me abriu. Ali estava o primeiro selo aberto. Ele diz aqui, ó,
Antes, deixa eu ler antes, porque vocês querem saber o que está falando antes. Mas fazendo estes apontamentos, anos passados, sobre os selos, eu havia tirado do que disseram muitos homens de letras, e sendo que todos estavam de acordo com o que eu pensava que era, então o apontei e estava pensando, o estudarei desde este ponto de vista. E nesses momentos, como que às 12 do dia, o Espírito Santo entrou no quarto e a coisa inteira se me abriu. Daí ele não pregou mais conforme aqueles mestres que ele havia aprendido com eles, sabendo, pensando que era verdade. Ele não pregou aquilo, ele pregou que o Espírito Santo abriu para ele. Mas quando o Espírito, até que o Espírito Santo abrisse aquilo para ele, ele tinha que pregar o que ele sabia, o que ele tinha lido, a experiência que ele tinha. Ele ia entregar aquilo, mas o Espírito Santo abriu e largou tudo aquilo que os mestres tinham pregado e trouxe essa revelação que não é fácil, nem tenta a mensagem hoje aceitar. Ele saiu do trono. Não é fácil. Mas se ele, se irmão Brana, tivesse pregado através daqueles rascunhos que ele tinha dos mestres anteriores, ele nunca teria pregado isso para nós. Ele nunca ia pregar isso. Mas quando o Espírito Santo abriu o selo para ele, irmãos, o que falta é a igreja e os pastores, nós todos pastores, aguardar é o Espírito Santo abrir os selos que foram abertos para o irmão Brana. Tem que abrir para mim, porque se foi aberto para o profeta pregou, tem que abrir para mim agora, ele precisa abrir para mim. Se ele abrir para mim, abre para a igreja. Se não abrir para o pastor, não abre para a igreja. O pastor precisa ter o selo aberto para ele. Agora, apenas a leitura, eu queria provar para você que a leitura não vale a pena. É um conhecimento natural que você tem da mensagem. E o parágrafo 130, irmão Brana fala da confissão de Pedro, quando Pedro estava ali confessando, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aqui irmão Brana diz, não a confissão dele sendo filho de Deus, porque eles sabiam que ele era o Filho de Deus. Pedro acabou de dizer isto, mas o que era? Era a revelação, havia revelado do céu que ele era o Filho de Deus. Ele já sabia, os discípulos andavam com o Senhor, já sabiam, nós estamos andando com o Filho de Deus. Mas naquele dia, a revelação desceu do céu. E Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso era acima das experiências que eles houveram tido anteriormente com respeito de Jesus. Porque agora veio através da revelação. Pedro teve revelação. Não apenas dizer, não, nós andamos com o Filho de Deus. Pedro teve revelação ao ponto de Jesus parar e dizer, bem-aventurado. És tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. A igreja precisa de uma revelação do céu. Pedro tinha uma revelação do céu. João recebeu uma revelação do céu, porque ele foi chamado para o céu. Subi aqui. Capítulo 4 de Apocalipse. Sobe aqui e eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Sobe aqui, igreja. Sobe aqui, pastor. Sobe aqui, membro. Sobe aqui, diácono. Sobe aqui, obreiro. Eu vou te mostrar as coisas que em breve hão de acontecer. Eles querem ver essas coisas lá embaixo. Eles querem ver essas coisas nas 7 horas da igreja. Não vê, não. Nós estudamos hoje. Quem não vem cedo aqui perde. Domingo de manhã tem tão gostoso a mensagem, mas eles perdem mesmo aquele maná. Eu não peguei o resumo, mas você perdeu o maná mesmo hoje cedo. Fresquinho. Agora à tarde já tinha algumas horas. Você perdeu ele fresquinho, quando ele estava saindo do trono, naquela hora, aquela mensagem gostosa. Tem sido bom para nós. Amém? Agora não foi carne nem sangue quem revelou isso. Mas meu Pai Celestial, carne e sangue, ainda dizia que ele era Filho de Deus. Dizia, os discípulos diziam, ele é Filho de Deus. Mas naquela hora que Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo,
Ele diz, agora não é carne e sangue não, esse daí recebeu uma revelação fresquinha do meu Pai Celestial. Por isso, você é bem-aventurado. Todo crente que recebe uma revelação fresquinha do céu, ele é bem-aventurado. Amém. Aleluia. Ei, glória. Graças a Deus. Vamos um pouquinho. 132. Agora recordem, ele falou alguns. Eu li isso aí, né? É porque eu voltei aqui para poder prosseguir no cento e... Deixa eu prosseguir aqui. 138. Lá nesse lugar. Então ele viu a vinda, ou o ensaio. E qual foi a primeira? Viu? Coisa que ele viu? A primeira coisa que ele viu na vinda foi Moisés. Representava os santos mortos que seriam ressuscitados. Elias estava ali de pé. Oh, eu quero que você observe o que acontecerá. Ali estava Moisés primeiro. Estas são todas estas 6 eras que eles dormiram. 6 eras da igreja. Não somente aquilo. Mas Elias estava ali, o mensageiro do último dia, com seu grupo. Ou ele foi transfigurado no rapto. Amém? Agora, no futuro, esperando a vinda. Irmão Brana, com a luz que ele teve depois que pregou o 5º selo, você vai ver como que ele completa tudo isso aqui. A luz do 5º selo. Não eram todos que estavam reunidos com ele. Ó, que coisa! O que era isso? Sua promessa a Pedro, Tiago e João foi cumprida. Isto é correto, porque ele disse, alguns dos que estão aqui não provarão da morte até que vejam a vinda do Filho do Homem em seu reino. Agora eu quero que vocês notem que essa daqui é a visão da pré-estreia do reino. Certo? É a visão da pré-estreia do reino. É a visão da pré-estreia da grande tribulação, da pré-estreia do reino. Ele viu tudo, ele viu Moisés, ele viu Elias, que são os pregadores para chamar os 144 mil judeus que estão aguardando, 7 mil de cada tribo, está aguardando 2 profetas. E quando eles chegarem, irmão Branco diz, e eles receberão não somente um, mas 2. Eles receberão. Agora, se você caminhar um pouquinho em São Mateus 17, quando termina a pré-estreia do reino, eles fazem uma pergunta ao Senhor. E aí entra a pré-estreia do rapto. Entende? Quando terminou a pré-estreia do reino, São Mateus 17, até o versículo 9. E Jesus está descendo do monte, Jesus ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão. Isso parece terceira etapa. Você entende? A ninguém conteis a visão. É só para vocês 3. Tem hora que nós queremos que todo mundo saiba. A ninguém conteis a visão. Até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Quer dizer, espera a ressurreição. Aí depois você conta. Jesus não era de fazer propaganda. Ele não era de fazer propaganda. Falou, não, você não precisa falar para ninguém, não. Espera aí. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, aí começa os discípulos. Eles desceram do monte. Pedro, Tiago, João, Jesus, desceu do monte, Moisés e Elias. Ó. Era pré-estreia só. Desapareceram. Aí Jesus, Pedro, Tiago e João desce do monte. Não é fácil também isso, meu irmão. Desce do monte. E ao descer do monte, está aqui, ó. Por que dizem? Aí eles começam a fazer pergunta. Porque a interrogação não estava em Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João podia descer do monte, não tem nada a perguntar. Estou realizado. Está tudo pronto. Mas quem estava aqui embaixo no monte, do monte, só tinha interrogações. E a hora que eles pegaram Jesus no pé do monte, porque eles não podiam subir lá, não foi convidado por Jesus. Jesus chamou só 3. Tem hora que a gente quer pôr todo mundo. Jesus tem os seus escolhidos. Ele tem os seus escolhidos. E ali, então a hora que ele desceu do monte, eles perguntaram, por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes,
Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso daqui já é uma pré-estreia da sua segunda vinda. É uma pré-estreia do rapto. Foi bom fazer essa pergunta? Foi boa essa interrogação? Porque diz os escribas? Porque diz que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora, aqueles três homens, Pedro, Tiago e João, não tinham nenhuma dúvida. Ele dizia, esse Elias que ele está falando aí não é aquele que apareceu lá. Porque aquele que apareceu lá é do reino. Agora esse daqui vai restaurar todas as coisas. Então isso não é para nós. Isso daqui é para o povo gentil. Entende? Isso é para o povo gentil. Não era para o judeu, era para o povo gentil. E ali estava, meu Deus do céu. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas disseram-lhe tudo, fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Aí ele falou de João Batista que já havia vindo também. Muito bem, essa daqui é uma bela estreia do reino. Agora tem outra estreia aqui que eu quero ler para você. Em São João capítulo 21, versículo 19 em diante. Disse isto. Você sabe, Jesus estava conversando com Pedro, e logo ele disse, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, Pedro. E disse isto, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. E não adianta, Pedro, você querer impedir aquele a quem Jesus ama seguir. E que na ceia se recostava também sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Para mim o Senhor já falou aqui, ó. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. São João capítulo 21, verso 18. Isso mostrando que tipo de morte Pedro ia morrer. Que ele ia para um lugar, quando você era mais moço, você cingia a si mesmo, guiava a si mesmo. Mas agora, daqui para frente, olha, vão te guiar para o lugar que você não quer ir. Vai morrer crucificado de cabeça para baixo. Era isso. Aí Pedro quis saber do Senhor. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e desse, que será? Esse que recostou no seu peito. O que será dele? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Lá ele pegou três, aqui ele pegou só. Lá ele pegou Pedro, Tiago e João, aqui ele pegou só João. Olha para você ver. Pedro, Tiago e João, bom, mas nós somos companheiros, nós estamos no mesmo barco, mas Jesus agora diz, olha, você já tem a sua escolha, já disse que vai acontecer com você. Segue-me. Não te preocupes. Agora esse daí, se eu quero que ele viva até que eu venha, vamos ver se ele viveu. É porque já morreu tanto tempo e Jesus ainda não vem. É a pré-estreia. Era uma pré-estreia que Jesus ia mostrar para ele. Eu vou passar o filme só para você agora, João, porque você é o tipo da noiva. É só para você. Mas ninguém vai ver isso. Só você, João. A do reino tem Pedro, Tiago e João, mas a do rápido é só João. E o Pedro fez a pergunta pensando assim, que ele vai levar nós dois agora. Se eu quero que ele viva até que eu venha. Vamos ver aqui. Eu acabo perdendo tudo aqui, que eu vou te falar. Numa dessa, a pré-estreia da sua vinda, 141 a 148. Agora, irmão, se a fita acabar, eu vou embora, vou passar por cima da fita, vou dar umas mordidas nela agora. Isso é bom demais, amém? Oh, eu quero que observe o que acontecerá. Ali estava Moisés primeiro. Estas são todas as 6 eras
que eles dormiram, 6 eras da igreja, não somente aquilo, mas Elias estava ali, o mensageiro do último dia, com o seu grupo, ou ele foi transfigurado no rapto, amém. Agora, no futuro, esperando a vinda. Não eram todos, já li isso tudo aqui, né? Alguns dos que estão aqui não provaram a morte até que vejam a vinda do Filho do Homem em seu reino, e eles viram o ensaio disso. Então aqui agora entra 141. 141 vai falar agora desse ensaio do rapto, da vinda do Senhor. Ele disse, eu quero que ele viva até que eu venha. Aí você leva para Apocalipse, irmão. É esse João aqui. É esse São João aqui que foi para a ilha de Patmos. É ele que viu a vinda do Senhor do começo ao fim. Eu quero que ele veja antes que ele morra. Se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu. Só João. E por isso ele exilou sozinho lá na ilha de Patmos, ficou sozinho. Só João viu. Então João viu do capítulo 1 de Apocalipse ao capítulo 22. Gente, isso é a noiva. E a noiva não podia ver sem que viesse o 7º anjo de Apocalipse 10:1-7 para revelar os 7 trovões, para abrir o livro. Para que nós pudéssemos ver isso. Se não tivéssemos o 7º anjo, nós não veríamos isso. Por que vemos? Porque João viu. João era o tipo da noiva. E nós vemos também. Quem vê? Olha para você ver quem vê. Deus não vai pegar todos nós, os pastores, e dizer, vem cá que eu vou te mostrar. Ele tem alguém para mostrar também. Ele teve o William Branham para mostrar. Então ele deve pegar uns pastorzinhos por aí. Deus deve fazer isso, deve pegar uns pastorzinhos por aí. Eu vou te mostrar também a pré-estreia, porque eu mostrei para João, e ele é o tipo da noiva. Agora, antes que eu venha mesmo, eu quero mostrar para você a pré-estreia da revelação daquilo que era mistério. Eu quero te mostrar, passar o filme para você. Aquilo que era mistério, eu vou passar o filme só para vocês. Não são todos os pastores, não são todos os diáconos, não são todos os administradores, não são todos crentes da mensagem, não são todos que creem no profeta. Dê graças a Deus se você estiver enxergando a pré-estreia da sua segunda vinda. É Ele te chamando, sobe aqui, sobe aqui. Se Ele não te chama, você fica aqui. Você fica aqui embaixo, você fica nas eras. Você ouviu só uma voz de trombeta de trás de mim, diz o profeta. É a voz do candelabro, das 7 eras da igreja, Apocalipse 1:10. Mas quando João foi chamado em Apocalipse 4, ele diz, sobe aqui. Eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois desse castiçal. Depois das 7 eras da igreja, sobe aqui, é o eleito que sobe ali. Não adianta a gente querer empurrar um monte de pastores para lá. Eu tenho vontade de pôr gente boa nesse lugar. Eu queria que gente boa estivesse me jogando nesse lugar. Eu queria. E eu não sei por que Deus toma uma mensagem e um tipo de homem como eu para poder mostrar para mais alguém, ver se ele entra nesse lugar. Vem aqui, sobe aqui. Você quer ver o que é 7 selos? Sobe aqui. Vem aqui ver a estreia da sua segunda vinda. Venha ver a estreia, vem cá, é uma estreia. Capítulo 4 é o rapto da noiva. É o rapto, mas esse rapto, irmão, ainda não aconteceu no tempo do profeta. É a pré-estreia, gente. É a pré-estreia. A estreia do reino, do Filho do Homem. Foi lá atrás, foi com João, foi com Pedro, Tiago e João. Depois a pré-estreia. Deus já mostrou para João só. Eu vou te mostrar a pré-estreia da minha vinda. E eu te disse, que importa se eu quero que ele viva até que eu venha. Tem hora que não dá para terminar não. Mas eu vou terminar aqui. É só um brinquinho. E Jesus disse, que importa se ele ficar até que eu venha, até que eu retorne? O que importa? Agora já pensou bem? Algum crítico vai dizer assim, o profeta diz assim, os discípulos cometeram um engano. Eles disseram que Jesus disse que ele não ia morrer.
e que ele ia viver até a vinda. Os discípulos pensavam que João ia viver até a vinda do Senhor. Não, ele ia ver a pré-estreia. Se eu quero que ele viva até que eu venha, segue-me tu. Amém. Mas Jesus não cometeu nenhum engano. Bem aqui em Apocalipse capítulo 4, Cristo manteve sua palavra. Ele trouxe João em cima, no céu, e repassou a coisa toda para ele. Vou passar para você primeiro, João. Glória. Ele viu a pré-estreia. Embora vivesse na terra, ele viu aquilo. Ele viu todas as eras da igreja passarem e a vinda do Senhor e todo o livro de Apocalipse. Oh, que coisa! Amém! Vejam quão infalíveis são suas promessas. Agora continua Tiago, João, nenhum deles, nem mesmo Paulo foi permitido ver aquilo, dizer isto nada. Ele disse, que importa se ele ficar até que eu venha? Eu tenho mais esse parágrafo aqui, vamos aguentar, né? 146. E sendo que eles disseram isto, ele simplesmente escolheu João e o levou lá em cima e lhe mostrou toda a coisa antes mesmo que ele morresse. Ele viveu exatamente a coisa toda. Se você fica pensando que o Mombrana foi embora e ainda tem que voltar para fazer alguma coisa, João viu a pré-estreia disso tudo. E Jesus tinha falado, se eu quero que ele viva até que eu venha, e até que eu venha foi ele ir para a ilha de Patmos e Jesus veio para ele. Jesus veio para ele só, passou para ele o filme, para ele primeiro, e aí depois ele veio e passou o filme para William Branham. Sobe aqui e eu vou te mostrar as coisas que em breve hão de acontecer. William Branham subiu e mostrou para nós o que é a revelação do restante do Apocalipse. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Isso é maravilhoso, não é? Lhes mostrou o que isso seria. Irmão Pati, não é isso maravilhoso? Oh, veja, e tomou lá em cima, bem aqui, começando no capítulo 4, no versículo 2, isto está provado. Ele lhe mostrou todas as coisas que eram, que são e que hão de vir. Você deve ter a luz clara para você que o Evangelho de São João, esse João evangelista, é o João do Apocalipse. Certo? Tem muita gente que tem uma confusão, pensa que é João Batista. Não é não. É João evangelista. Esse João aqui é o João que recostou no peito do Senhor e que viu a vinda do Senhor em pré-estreia. Deus passou o filme para ele primeiro. Aleluia! Ele lhe mostrou. Olha aqui. Sabe o que é o irmão Branham? Tintim por tintim. Você quer ver? Isso daqui é bom demais. Abre tudo para nós. Ele lhe mostrou todas as coisas que eram, que são e que hão de vir. Ele lhe mostrou a era da igreja. Ele lhe mostrou a vinda dos judeus. Que depois das eras da igreja é a vinda dos judeus. Certo? Na grande tribulação vem a salvação dos judeus. O derramamento das pragas na grande tribulação. O rapto. Ele mostrou o rapto. A vinda novamente. Ele fala aqui agora o rapto, depois a vinda novamente. É porque ela é raptada e ela volta no capítulo 19 para o milênio. E ele diz assim, o milênio, o lar eterno de seus salvos. Como se eles estivessem vivendo através da coisa toda. Ele viu tudo acontecer. Vem! Ele apenas o levou para cima e mostrou o filme de sua vinda. E deixou ver o ensaio de toda a coisa. Eu dou graças a Deus por ver esse ensaio. João viu o ensaio em símbolos. Nós vemos o ensaio em revelação. O sétimo anjo já veio, revelou, nós estamos vendo agora o ensaio em revelação. Eu nunca soube o que tinha que acontecer para revelar o primeiro selo. Eu nunca soube. Se William Branham, o sétimo anjo, não tivesse vindo e falado para mim, eu nunca soube. Mas quando ele falou, eu fiquei sabendo. Só que tem uma coisa, ele falou em 63, eu aceitei essa mensagem em 73, 10 anos depois, e eu fiquei sabendo isso daqui
quase que em 2003. Certo? Faz 5 anos mais ou menos que nós estamos pregando essa profundidade que o profeta pregou, e cada dia está aprofundando, mas daqui a pouco eles dizem, você vai descer, vai chegar no Japão. Nós vamos aprofundando, porque tem o fundo de Satanás e a profundidade de Deus. Nós estamos aqui aprofundando na profundidade de Deus. A revelação da palavra de Deus a um profeta é a profundidade do Espírito Santo. Como isso é maravilhoso! A profundidade da riqueza, como da sabedoria. Isso é tremendo. O que Deus tem dado para nós. Agora, crentes na mensagem, com a mensagem na mão. Eu tenho 7 selos. Mas você sabe o que tinha que acontecer para abrir o primeiro selo? Ele tinha que sair do trono. Ele tinha que sair do trono. Para revelar o primeiro selo. Ele deixava de ser mediador. E a mensagem descia. E quando ele saiu do trono, ele não saiu à toa, ficou andando lá no céu. Ele tem o que fazer. Já catou o livro e já desceu no Monte Pôr do Sol e já encontrou o William Branham, o 7º anjo, tirando o carrapicho da calça. E olha que ele encontrou o William Branham tirando o carrapicho da calça. Ele passou ali com 7 anjos da eternidade e catou William Branham e levou para cima. Dizer essas coisas não pode ser dado nem aqui. Você tem que subir mais um pouco. Vamos lá. Catou William Branham e levou para cima naquela pirâmide de 7 anjos. E o Senhor Jesus estava no meio. Agora eu vou ficar aqui embaixo, na montanha, com dúvida, com perguntas, interrogações, sendo que os selos foram revelados. Quando perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78, diz que os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. O que eu quero mais? Aí eu quero ficar vasculhando, não tem que vasculhar mais nada, eu tenho que crer. Já foi revelado. Agora, quando Deus abriu para nós, que nós encontramos o que acontece quando o cordeiro sai do altar. Ele deixa a intercessão. O trono fica fumegando. Por isso o profeta pregou no seu dia, almas que estão em prisão agora. Não daqui a 30 anos, agora. Por quê? Porque os 7 selos tinham sido revelados. E quando os selos são revelados, as almas que não aceitarem a revelação dos 7 selos são almas aprisionadas, tanto batista, metodista, católica, assembleiana e dentro da mensagem revelada. Não aceitou a revelação dos 7 selos, é uma alma encarcerada. Não viu a revelação dos 7 trovões e combate, é uma alma encarcerada. Não teme com eles. Cala-te, fique quieto. Se Deus te chamou, te convidou, para você ver a pré-estreia da sua vinda. Ele deixou a noiva ver Deus primeiro como leão, antes que os judeus o vejam como rei. Ele permitiu que nós o víssemos como rei primeiro. Tudo que era para os judeus tinha que ser para ele primeiro. Mas quando os judeus rejeitaram, viu o que aconteceu? Jesus veio para o que era seus, que eram os judeus, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o que Deus fez agora? Antes de tratar com o judeu, ele diz, primeiro eu tenho que passar essa pré-estreia para o 7º anjo, o 7º anjo passa para a minha noiva, e então aqui agora dá o rapto. Você tem que saber disso. Nós sabemos dessa pré-estreia primeiro do que os judeus. Quando os judeus ficam sabendo de alguma coisa, nós já fomos raptados. É a pré-estreia de sua segunda vida. Obrigado, Senhor. É muito bom poder ver essas coisas. A gente digno, estamos tão distantes disso, Pai, dá até vergonha de pregar. Eu tenho visto o Senhor e eu tenho que clarear e esclarecer a congregação de que o ministro, o sacerdote, o Senhor o fez fraco para que tenha misericórdia dos fracos. E tem hora que eu pergunto, por que eu tenho certas fraquezas? E logo hoje me veio essa luz. É porque você tem que ser fraco. Mais fraco do que quem, Senhor?
Eu não sou o mais forte da congregação, eu tive uma luz. Não, você é o mais fraco. Não o mais forte, você é o mais fraco. Para você entender a fraqueza do meu eleito, fraco igual você mesmo. Você é fraco como o mais fraco que está nessa mensagem. Ajuda-me, ó Pai. Faça com que eu possa chegar no lugar. E que cada eleito fraco chegue no lugar. Porque nós estamos aqui para isso. Para ter misericórdia um do outro. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, já tem nos purificado de todo o pecado. E nós estamos tomando essa ceia, é uma pré-estreia daquela que vamos tomar com o Senhor. Aquela que o Senhor mesmo vai servir. Enquanto aqui o Senhor tomou o profeta para servir a ceia, toma os pastores para servir a ceia, mas naquele dia o Senhor vai dizer, fica todos vocês quietos. Fica vocês parados. Deixa por minha conta. E o Senhor sairá com o seu lenço ao longo daquela mesa que terá milhares de quilômetros e enxugará as lágrimas de cada um de nós. Não lágrimas de tristeza, porque vamos lembrar que alguém dos nossos ficou, porque não vamos ter tais recordações. Mas lágrimas de agradecimento, de saber como eu cheguei aqui. Eu não fiz nada, Senhor, para chegar aqui. E as lágrimas rolarão por nosso rosto. E naquele momento nós devemos pensar, fiz tanta coisa, Pai, que não era nem para vir para cá, como o Senhor me trouxe. E ouviremos uma voz dizendo, a graça me conduziu até aqui. A graça me trouxe, de graça eu vim. Eu não fiz nada, a graça me leva. Oh Deus, Pai Todo-Poderoso, reveste-nos desta graça divina, Senhor. Que hora é essa que a gente vive, Pai? O rapto parece já ter acontecido nessa hora. A gente já está vivendo nessa pré-estreia, acima do mundo, acima da crença dos outros, acima das críticas, acima das eras. Deus, eu não falo isso por dúvida, parece que o rapto já aconteceu, é porque nós já estamos raptados, Senhor. Nós já fomos roubados da família, nós já fomos roubados dos parentes. Tem marido que já foi roubado da mulher, tem mulher que já foi roubada do marido. Já estão vivendo vidas espirituais que o outro não entende. Mas aqueles que são espirituais entendem e discernem bem uns aos outros. Mas o natural não pode discernir as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Eu só sei, como diz o seu profeta, que naquele dia, quando fizer a chamada, eu lá estarei. Quem foi que te trouxe aqui? A graça me trouxe aqui. Não paguei nada. Estou chegando de graça. Passagem que o Senhor pagou para mim para o céu. Veio na terra, desceu do céu, veio na terra, morreu no meu lugar e foi subindo dizendo, eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Eu não te perco, eu não perco nenhum daqueles que o Pai me deu. E eu e o Pai somos um. Obrigado, Senhor, por esta luz. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fique de pé. Levanta a sua mão. Adore o Senhor. Você não é digno. Você não é digna, mas Ele te dignificou. Nós estamos vendo essas coisas porque Ele quis mostrar para nós. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, por mostrar para nós essa pré-estreia da revelação dos 7 trovões. E quando isto
acontecer naquele dia, então nós já tivemos a pré-estreia. Nós subiremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Ele é maravilhoso, santo, perdoador, compassivo, assaz benigno, misericordioso. Deus, que coisas ricas o Senhor dá para um povinho desse, que coisas ricas o Senhor dá para um ministro pobre desse, que coisas ricas o Senhor vem trazer para Nazaré. Que coisa rica o Senhor traz dessa manjedoura, Pai. Oh Deus, isso é tão rico quando o Senhor nasceu na manjedoura. Deus em simplicidade, a revelação dos 7 trovões. O Cordeiro saiu do altar e desceu para revelar os selos, para dar isso ao profeta. E o profeta deu isso para a igreja. E a igreja vai ao anjo forte, come agora esse livro. Aleluia, Senhor. Eles querem que não profetizemos, mas não tem jeito, Senhor. O leão rugiu. Quem não calará? Cale a boca. Vocês que estão contra a palavra do dia, a revelação da terceira etapa, a revelação dos trovões, calem, grilos. Calem! Não importa o que seja, o leão clamou, quem não calará? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? O Senhor já falou que os selos foram revelados, que os trovões foram revelados nos selos. Quem é que não profetiza? E ela profetiza porque é a esposa do Cordeiro. Ela comeu o livro em Apocalipse 10, 8 a 13. Ela comeu o livro. Profetiza agora a reis, a nações, a povos, a línguas. Profetiza para seu pai, para sua mãe, profetiza para sua família, profetiza para os pastores, profetiza para as igrejas, profetiza para o povo da mensagem, profetiza que ele saiu do trono, profetiza que a revelação dos trovões está aqui. Aleluia. Eles não entenderão o que está no meu coração, Senhor. Eles não entenderão. Senhor Deus, devo eu falar isso, Senhor? Se o Cordeiro no trono sempre foi a única coisa que nós desejamos, ele nunca sai para ser menor. Ele saiu do trono não para morrer. Ele saiu do trono e onde ele está agora ele é maior. Ele é maior do que a intercessão. Ele é leão. Ele saiu do trono, ele é rei. Ele reina sobre mim, sobre você. Ele é quem o reino espiritual primeiro, para depois ser rei físico para os judeus. Maior é quando ele sai do trono do que quando ele está intercedendo. A mensagem da intercessão foi a maior mensagem que eu já ouvi na vida, Senhor. E agora, Pai, à luz desta mensagem, ela é maior do que quando o Cordeiro estava no trono. Porque não é outro, é o Cordeiro mudando de posição. É o Cordeiro mudando de ministério. É o Cordeiro mudando para leão.
rugiu o leão, quem não profetizará? Oh, meus irmãos, por isso não tem jeito de parar de pregar, não tem jeito de parar de entregar essas mensagens para os outros, não adianta falar, cala a boca que eu não vou parar, cale a boca. Essa mensagem é maior do que a que vocês têm. É a mensagem dos trovões, é os trovões revelados, é a pré-estreia que nós estamos passando agora. E com uma pré-estreia dessa, eu digo, pode passar um filme, senhor. Pode passar, porque uma pré-estreia dessa, a hora que a gente sair daqui, como João saiu, como a igreja vai sair daqui. Porque a pré-estreia já foi manifestada. Obrigado por tudo isto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pode sentar. Sentir que está no céu. Se você não sentir, é porque você não foi chamado. Foi chamado para poder ver essas coisas que aconteceriam depois das eras. Porque João foi chamado. Sobe aqui, eu vou te mostrar. E eu ouvi também esse chamado, sobe aqui. Irmão Brano ouviu primeiro que eu. Se ele não tivesse ouvido, eu não sei o que seria também de mim. Mas ele ouviu. Sobe aqui. João subiu. Sobe aqui. William Branham subiu. Agora sobe aqui, igreja. Sobe aqui, pastores. O pastor que não subir sua igreja é miserável. Pobre. Sem a revelação que lhe produz fé de rápido. E os maiores personagens estão na terra. Deus está fazendo isso. Nenhuma glória é levada ao homem. Somos mortais. Tudo você dá a Jesus Cristo. Ele revelou sua palavra. E eu estou enfrentando talvez as piores coisas. E eu estou enfrentando quem eu não deveria e não queria enfrentar. Estou enfrentando. E com a minha sabedoria eu não chego lá. Mas com esta revelação, ninguém fará frente. Ninguém fez frente ao irmão Branham e ninguém fará frente a essa mensagem. Ninguém fará frente a essa terceira etapa. Não fez na do irmão Branham, não fará esta também. Pode estar certo, porque esta é a sua terceira etapa. Já está chegando na hora da palavra falada, porque vai vir na hora do aperto. É na hora do aperto que a palavra falada vai vir. O irmão Branham teve a pré-estreia na casa da irmã Hatt. Foi a primeira vez que a palavra falada manifestou. Depois foi o peixinho. Você vai chegando ao vendaval, à tempestade. E depois chega lá na casa do próprio profeta. E a palavra falada foi falada. E o tumor desapareceu. Mas por causa de uma batida de porta no rosto da manifestação de Deus da ordem, gerou um quisto no ovário da irmã Meda, que ela padeceu 16 anos. E nem com a oração do irmão Branham
ela não foi curada. Precisou da palavra falada, que era direto Deus. Não pense que você tem qualquer glória na palavra falada, porque a palavra falada é a palavra de Deus. E eu não falo, é Deus quem fala a sua palavra. Ele só vai usar nossos lábios para falar esta palavra. E se você falar a palavra e tiver salvação de filhos, cura de enfermidades, e você não tiver a revelação de que o Cordeiro saiu do altar, você não saber que a intercessão terminou, que as eras terminaram para os selos serem abertos, você apenas é um crente natural, com manifestações da palavra falada na parte das eras da igreja. E você precisa subir mais um pouco para ter a palavra falada dos 7 trovões. Exatamente o que diz o irmão Branham nos Ungidos dos Últimos Dias 373. A terceira etapa foi a abertura da palavra, e não a cura. Ele diz a abertura da palavra. Em 65 ele diz isso. Deus te abençoe.